Olá, hoje é 25 de agosto de 2020. Eu estou aqui com a Márcia Kleinbol e a gente vai falar um pouco sobre a questão da pessoa com deficiência intelectual e múltipla e a correlação com o espectro autista. Esse segundo vídeo da série Dia a Dia Jurídico foi pensado porque essa semana, do dia 21 a dia 27 de agosto, ela é instituída pela Lei 13.585 de 2017 como a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. E quando eu vi essa notícia, eu fiquei me perguntando, mas será que a pessoa que tem síndrome do espectro autista, ela pode ser enquadrada como pessoa com deficiência? E eu pergunto isso porque eu conheço muitos autistas e muitos são extremamente inteligentes. E eu também peço para Márcia comentar um pouquinho sobre isso e me dizer, Márcia, por que você foi convidada para falar sobre esse assunto conosco? Eu sou mãe de um jovem autista no espectro. A inclusão do espectro autista nessa lei foi uma grande conquista, porque os autistas ficavam no limbo, eles não tinham nenhum direito. Existem vários tipos de autistas. O espectro é muito vasto, então nós vamos ter desde o autismo muito leve, que ele é quase imperceptível, que não tem deficiência intelectual, até o autista severo, que não consegue se comunicar, que é o não verbal, que muitas vezes fica numa cadeira de rodas. Entretanto, o fato de você ter um autista sem o comprometimento cognitivo não habilita ele 100% para uma vida normal, porque ele está dentro do espectro, ele vai ter dificuldades pertinentes dentro do aspecto. Então, ele pode ter dificuldades grandes de socialização, de empatia, dificuldades em permanecer em locais barulhentos, com muita luminosidade, irritabilidade, intolerância a certos cheiros. E isso compromete a vida da família em geral. Não é todo lugar que uma criança com autismo leve pode frequentar. Existem lugares que são extremamente incômodos para a criança. Então, é muito válido, sim, a inclusão como deficiente. E por que a gente está usando azul? Porque o azul é a cor do espectro. Foi escolhida a cor azul porque de cada 10 autistas, 9 são meninos. O autismo em meninas existe, mas ele é mais raro e ele tem características diferentes. E quais são os sinais do autismo? Como que a gente, que é mãe, a gente consegue perceber ou notar algum diagnóstico, fazer algum diagnóstico? Como que isso é possível? É possível detectar algum problema na criança? Sim, embora existam os sinais, né, os indicadores do autismo, é importante ressaltar que algumas crianças que têm esses sinais não vão ser necessariamente autistas. O que vai classificar a criança no espectro é a intensidade e a frequência com que isso acontece. Então, as crianças autistas, em geral, não fazem contato visual, não se interessam por socializar com as outras crianças, têm uma irritabilidade exacerbada, são imprevisíveis em algumas situações, se irritam com situações que para as outras crianças seriam extremamente prazerosas. Tem a ecolalia, que é a repetição. O meu caso, por exemplo, o meu filho, ele repetia frases ou conversas inteiras, às vezes semanas depois do que tinha sido falado, e palavra por palavra, e muitas vezes fora de contexto. Então era bem estranho. Essa teimosia, essas crises de birra que toda criança tem, mas no autista é uma coisa mais severa. A criança ela se desorganiza mais facilmente. É difícil ela se organizar de novo e ela conseguir se comportar. Toda criança vai fazer birra, vai fazer malcriação num certo ponto, mas a intensidade e a frequência é o que vai definir se essa criança está ou não no espectro. Então, é muito importante procurar a ajuda profissional. Os sinais, eles não vão desaparecer. A palavra que eu destaco, que me ajudou muito, é diferente. Aos 2 anos eu percebi que meu filho era diferente. Ele era extremamente inteligente em alguns aspectos e extremamente difícil de relacionamento. Então, não buscar ajuda e esperar achando que é uma fase, que é um momento e que vai passar, não vai ajudar.
buscar a ajuda adequada é extremamente importante, porque até os 3 anos o cérebro da criança está em formação. Então, com a ajuda das terapias, você consegue moldar o cérebro dessa criança, estimulando as atividades no setor em que ele foi mais prejudicado. E isso ajuda muito, faz toda a diferença no prognóstico para uma vida adulta mais produtiva. Uhum. E como que é o processo de aceitação desse diagnóstico pelos pais? No começo é bem difícil, porque quando a gente tem um filho, a gente faz planos, a gente tem sonhos e a gente imagina que ele vai fazer tudo que a gente não pode fazer. Quando a gente recebe um diagnóstico desse, é um fator assustador, é uma coisa que limita, a gente pensa que é um diagnóstico limitante, mas não é. O importante é a gente respirar fundo, tentar entender as necessidades da criança, ver em que a gente pode ajudar e buscar todo tipo de ajuda que a gente puder. E o amparo legal dessa lei Berenice Piana e tantas outras que vieram para acolher as crianças do espectro são essenciais. A criança autista precisa, muitas vezes, de psicólogo, de fono, de terapeuta ocupacional, de fisioterapia, tratamento medicamentoso, tratamento com psiquiatra. Então, esses recursos, muitas vezes, são caros. E ter essa lei que garante o acesso a todas essas terapias, o acesso à farmácia de alto custo, que os remédios são caros, é essencial. O pai precisa aceitar e acolher e correr atrás. A palavra de ordem é luta. Precisa ir à luta para correr atrás de tudo que o filho precisa. Entendo. E você está falando da Lei Berenice Piana. A Lei Berenice Piana é a Lei 12.764 de 2012. No que essa lei facilitou a vida dos pais? Foi essa lei que conectou a pessoa com deficiência intelectual e múltipla à questão do espectro do autismo? Essa lei, ela reconheceu, sem sombra de dúvida, o indivíduo autista como deficiente. E com essa lei vieram os direitos. O autista não tinha direitos, então essa lei garantiu, por exemplo, a presença do acompanhante terapêutico na sala de aula. Porque muitas vezes a criança autista precisa de um mediador. Ela tem essa dificuldade de socialização, de comunicação. Ela incentivou com que as escolas investissem em treinamento, em informação para os professores, para os pais, para todas as pessoas que têm no espectro. Incluir não é tão difícil, só que nem toda escola tem vocação inclusiva ou quer ter. Existem grandes instituições que têm muitos recursos e poderiam fazer um belíssimo trabalho, mas simplesmente não estão interessadas. A vocação inclusiva, ela é mais comum em escolas pequenas e não é tão difícil. Só precisa um pouquinho de vontade de aprender a lidar, a saber reconhecer uma crise de birra, a fazer adaptações no ambiente escolar, se for necessário. Eu vou dar o meu exemplo. Por exemplo, o meu filho se irrita com olhos. Nessa escola que ele está, é maravilhosa. Ele desce para a sala da diretora e faz a prova, e faz a atividade livre de barulhos. Meu filho frequentou a educação escolar por conta da agressividade. Mesmo ele não tendo nenhum comprometimento cognitivo, a questão da agressividade, da socialização, tinha um impacto muito negativo nas nossas vidas. Durante 3 anos, ele foi para a escola especial e foi maravilhoso, porque a escola especial realmente sabe tratar essas questões. Depois desse período, ele ficou apto para frequentar uma escola regular com vocação inclusiva. Então, assim, deixa eu ver se eu entendi. Essa ideia dessa lei da Berenice Piana, ela colocou o autista na mesma condição jurídica do deficiente intelectual, e com isso as mães, os pais, podem dar para essa criança acesso ao LOAS, que é aquela lei de assistência social, acesso a transporte público gratuito, se for funcionário público federal, acesso à jornada reduzida, a condição de utilizar o mesmo estatuto da criança com deficiência, que mais? Trouxe, então, um impacto positivo, porque quando eu pensei encarar o autista como deficiente, achei que isso traria um impacto
negativo, mas não, o impacto foi positivo, é isso? Muito positivo, porque garantiu ferramentas para a nossa luta, porque antes nós estávamos sozinhos, agora nós estamos amparados numa legislação que assegura direitos. Houve uma difusão do autismo, ela foi realmente uma mãe guerreira que difundiu a condição do autismo, que ajuda a evitar o preconceito, porque muitas pessoas ouvem a palavra autismo e já associam com, com, com coisas ruins. Isso não é verdade, nós temos autistas maravilhosos, todos os autistas têm o seu valor, e essa lei trouxe muitos benefícios. Outros benefícios que não estão dentro da lei, mas que nós já temos, é a isenção do rodízio, é a possibilidade de comprar um carro com isenção de impostos. A lei Berenice Piana, ela focou muito na inclusão escolar, que era a grande dificuldade, porque sem a inclusão escolar, você não consegue tornar um autista funcional. Ele precisa frequentar uma escola para se desenvolver. A escola é importante não só no aspecto cognitivo, mas também no aspecto da socialização. E essa lei nos ajudou muito nesse sentido. Uhum. Então é isso, olha, muito obrigada mesmo pela sua participação. Desculpe, assim, tirá-la, né, da sua tranquilidade, trazê-la aqui para falar conosco, mas eu achei que era importante a gente mostrar que existem leis que estão protegendo as pessoas que têm o espectro de autista. Então, assim, mais uma vez, muito obrigada pela oportunidade de te ouvir, de poder aprender com a sua experiência. Eu é que agradeço. Até.